Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1072. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit. São exatamente 19 horas e 12 minutos da segunda-feira, 11 de maio de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, preocupado. Muito preocupado, o professor Bagdadi, com as incertezas pantanosas da dinâmica internacional dos últimos tempos. Muita insônia está tendo o professor Bagdadi com tantas preocupações. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, com S, vamos lá para mais um bate-papo 1072, um prazer estar aqui mais uma vez, começando mais uma semana. Um abraço para você que está junto com a gente, de novo, né, nessa semana, mais uma segunda-feira, para tratar de tudo o que aconteceu ao longo dos últimos dias. Muito obrigado para você que está acompanhando a gente do YouTube, você que está acompanhando a gente pelo podcast, seja muito bem-vindo. Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre a América Latina, sobre um evento que acabou sendo chamado, né, tá sendo conhecido como o Honduras Gate. Primeiro, Daniel, eu quero apresentar o personagem principal, né, desse Honduras Gate. A gente já falou sobre ele no passado, quero refrescar, né, a memória de quem nos ouve, que é o Juan Orlando Hernández. Ele foi presidente de Honduras entre 2014 e 2022, e depois que ele saiu da presidência, ele foi condenado por tráfico de drogas por uma corte de Manhattan, nos Estados Unidos. Ele foi condenado a 45 anos de prisão, acusado de importar cocaína. Amigo, preso por tráfico de drogas. Era presidente e tal, mas é preso por tráfico de drogas. Chegou a ser preso. E o Trump, em dezembro do ano passado, concedeu indulto presidencial a ele. Aí todo mundo já começou a achar estranho, né? Assim, indulto presidencial para um ex-presidente de Honduras acusado, né, condenado por tráfico de drogas. Mas, enfim, sabe-se lá o que se passa pela cabeça do Donald Trump. Agora a gente começa a entender. O Juan Orlando Hernández estaria, segundo áudios vazados, que aí saíram na internet, Daniel. O El País falou bastante sobre isso. Aliás, apareceu inclusive um site chamado Honduras Gate. Aliás, eu fui conferir hoje, ele está fora do ar, deve ter sido derrubado. Mas, segundo esses áudios vazados, o Juan Orlando Hernández estaria coordenando, a partir dos Estados Unidos, uma estrutura de disseminação de fake news financiada por líderes como Javier Milei, presidente da Argentina, e o Nasri Asfura, que é o atual presidente de Honduras. Então, segundo os áudios vazados, Daniel, a coisa estaria sendo articulada com a anuência dos Estados Unidos e um financiamento de, pelo menos, Javier Milei e o atual presidente de Honduras, o Asfura, para criar uma série de informações inverídicas, na maior parte delas, relacionadas a 3 presidentes de esquerda da América Latina. O presidente Lula, a presidente do México, né, a Cláudia Sheinbaum, além do Gustavo Petro, né, o presidente da Colômbia. E nesses áudios, Daniel, a gente teve acesso, inclusive, aos valores, né? Javier Milei, por exemplo, teria se comprometido com $350 mil, que o Juan Orlando Hernández escreveu com uma conversa com o presidente argentino, que teria sido muito bem sucedida, muito boa, e o presidente de Honduras, né, o Nasri Asfura, teria autorizado o envio de $300 mil, metade seria para o escritório, que estaria exatamente fazendo essa coordenação de notícias, e outra metade seria para o sustento pessoal do ex-presidente hondurenho. E a gente teve, inclusive, uma informação desses áudios também, que disse que, isso está no áudio do próprio Hernández, que o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, teve tudo a ver com a sua libertação. Então, de novo, ele estava preso nos Estados Unidos, segundo ele mesmo, quem ajudou muito a convencer o Trump a mover enfim, a se movimentar nos Estados Unidos, teria sido Benjamin Netanyahu, com uma série de negociações que teriam tornado esse tipo de negociação possível. O ex-presidente, né, então o Hernández, ele afirma que os recursos que viabilizaram sua saída da prisão não vieram, no entanto, de Donald Trump diretamente, mas de um grupo de rabinos e pessoas que apoiam Israel nos Estados Unidos
e que entendiam, portanto, que esse processo, né, desse enfraquecimento de presidente de esquerda acabaria favorecendo uma certa interlocução dos Estados Unidos com a América Latina e, portanto, também de Israel com a América Latina. A impressão que eu fiquei desde que eu tive contato com essa notícia, né, enfim, com essa estrutura toda, é que é mais um daqueles elementos que a gente já imagina que acontecem, né? Você tem ali um financiamento para informação, contra-informação, construção de notícias, mas continua sendo muito impressionante quando a gente tem mais informações e vê como que a coisa se materializa. E principalmente, né, Daniel, quando a gente fala sobre o atual governo dos Estados Unidos, é um governo que não tem muita vergonha de fazer as coisas que são as mais descaradas, né? De novo, o cara foi condenado por uma corte dos Estados Unidos a 45 anos de prisão por tráfico de drogas nos Estados Unidos. Ele estava preso lá. Ele é solto e continua, portanto, tendo uma atuação política que tem naturalmente um condão de interferência a partir dos Estados Unidos ou com interesse dos Estados Unidos aqui na América Latina. Essas informações, né, vamos ver qual vai ser a movimentação política, diplomática em torno disso, mas é importante a gente saber o que vem acontecendo ao longo dos últimos meses, né? A gente não sabe exatamente quando é que isso começou, com relação à América Latina, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, o Donald Trump destacou que a resposta iraniana em relação à proposta americana para um acordo de paz, ou um acordo que minimamente estabilize a situação em Hormuz, é inaceitável. Ele deu ali realmente uma debochada, inclusive, da proposta iraniana, sugeriu que o cessar-fogo está por um fio, como se Donald Trump tivesse alguma vontade de retomar o conflito. É interessante, inclusive, que para o presidente Lula, na semana passada, ele chegou a dizer que o conflito acabou, Tanguy. O Irã acabou. Eu estou sabendo de conflito nenhum, não parece que acabou esse conflito que a gente estava tendo lá no Oriente Médio. Mas, enfim, essa semana o Donald Trump vai fazer a visita mais importante do seu segundo mandato, que é justamente uma visita ao Xi Jinping na China. E o Donald Trump vai chegar numa posição bastante frágil, porque na prática ele não conseguiu equacionar a situação no Oriente Médio e a China tem enfrentado relativamente bem a situação em Hormuz. As estimativas variam um pouco, a China não é exatamente transparente em relação a esse dado, mas a China teria algo em torno de 1,4 bilhão de barris de petróleo nas suas reservas estratégicas, o que é muita coisa. Aliás, isso ajuda a entender por que o barril de petróleo não disparou tanto no mercado internacional ao longo das últimas semanas como poderia ter disparado. A China é, inclusive, um país que tem exportado petróleo nas últimas semanas, embora essas exportações de petróleo e derivados estejam bastante controladas pelo governo de Pequim, justamente por conta de uma prioridade para o abastecimento do mercado interno. Nós tivemos, inclusive, a divulgação pela Reuters de um dado que me chamou a atenção. As importações chinesas de petróleo caíram 20% em abril, totalizando 38,5 milhões de toneladas métricas, e é uma queda em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, é 20% de queda em abril em comparação com abril de 2025. Foi o menor nível de importações desde julho de 2022, segundo esses dados alfandegários que foram divulgados no último sábado. É interessante destacar que a gente está falando de uma China que consome aproximadamente 16 milhões de barris de petróleo por dia. Ela produz 5, o que é muita coisa. Ela produz mais do que o Brasil, por exemplo. O Brasil está produzindo ali na casa de 4 e pouquinho. A China é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, produz 5 milhões de barris por dia, mas consome 16, então tem que importar ali algo em torno de 11, isso se ela não quiser formar reservas. É uma voracidade nas importações chinesas muito impressionante. A gente está falando de algo em torno de 10% do mercado mundial de petróleo. As importações chinesas, quer dizer, só as importações chinesas, não é a produção chinesa, não é o consumo chinês, as importações chinesas representam algo em torno de 10% da produção mundial. E uma coisa que chamou a atenção também nesses dados é que os estoques chineses teriam aumentado em abril, muito pouquinho, 17 milhões de barris, mas mesmo assim é um leve aumento. E isso é explicado justamente porque as exportações chinesas caíram para 3,1 milhões de toneladas em abril, exportações chinesas de petróleo refinado, de derivados de petróleo, que é o menor nível em aproximadamente uma década. Então, a China está diminuindo
as exportações para priorizar o mercado interno, mas de qualquer maneira ela continua exportando, o que não deixa de ser algo que chama a atenção, ainda mais dentro desse contexto atual. Quando a gente olha para as importações de gás natural liquefeito, nós também tivemos aí uma queda em abril, que acaba mostrando justamente um impacto também sobre o mercado chinês da importação dessa commodity. Mas eu coloco justamente essa posição de fragilidade, Tanguy, porque nós temos um Donald Trump que não conseguiu resolver a crise em Hormuz, que pediu ajuda da China para resolver a crise em Hormuz. China que na semana passada recebeu o chanceler iraniano e, consequentemente, estabeleceu ali uma ponte de diálogo. China que tem investimentos bilionários no Irã e que, consequentemente, tem ali um relacionamento bom com o atual regime esse que permanece de pé. O Donald Trump corre atrás do prejuízo, tenta de alguma maneira buscar, inclusive, fornecedores de terras raras e minerais críticos para substituir a China. O Brasil, inclusive, entra nessa equação. Aliás, a visita do presidente Lula na semana passada é bastante importante também para o Trump, porque coloca ali o Trump recebendo um presidente de um país importante, estabelecendo ali algum patamar de diálogo e também tendo ali a possibilidade de acessar terras raras e minerais críticos desse país, o Brasil, que tem a segunda maior reserva desse tipo de recurso natural absolutamente estratégico em um mundo de alta complexidade tecnológica. A gente ainda vai falar sobre essa visita ao longo dos próximos dias, mas não deixa de chamar a atenção como a China permanece de pé dentro de um cenário onde ela se preparou bastante. Ela se preparou para, dentro de um contexto onde houvesse ali um fechamento de Hormuz, ou um fechamento de Malaca, etc., ela tivesse uma grande quantidade de reservas e pudesse aguentar por bastante tempo. E uma outra coisa que também é interessante é que tem aumentado as exportações chinesas de painéis elétricos e também de outros equipamentos que têm sido mais demandados desde o início da crise em Hormuz. Agora, Daniel, se a rotina dos nossos ouvintes estiver agitada igual a política internacional, é aquele negócio, né, Daniel? Você vai de manhã para o trabalho, tem reunião, aí você sai, vai almoçar com o pessoal do trabalho, tem alguma coisa para fazer depois do trabalho, vai fazer... Enfim, se a sua rotina está pesada desse jeito, é importante você ter uma roupa que te acompanhe, né? Nessa quantidade de reviravoltas aí. E aí, Daniel, hoje eu tenho que abrir meu coração e falar sobre a minha queridinha da Insider Store. A Insider Store tem a linha que é maravilhosa, que é a da Tech T-Shirt. Eu adoro a Tech T-Shirt, principalmente aqui, vou abrir meu coração, tá, Daniel? A Heavy, que é a que eu tô imperdível. usando nesse momento. Eu também, ela é ótima. Ela veste bem, ela é um pouco mais grossa, né? O tecido é um pouco mais grosso, e ela tem tudo aquilo que a Tech T-Shirt promete, né, Daniel? Ela não dá odor, ela desamassa no corpo, ela tem um excelente custo-benefício que dá para usar muitas e muitas e muitas vezes, ela continua absolutamente intacta, mas claro, né, você pode entrar no site da Insider Store e dar uma olhada em toda a linha da Tech T-Shirt, são todas ótimas, né? Fica a nossa recomendação, é uma peça que aguenta a sua rotina inteira, né? Tudo que você precisar, e tudo isso com 15% de desconto, usando o link que está na descrição, que está nesse episódio aqui, que está na descrição desse episódio, 15% de desconto caso seja sua primeira compra, né? Se você já for cliente, 10% de desconto, e aí com várias cores, com uma variação bastante grande, para dar de presente para você mesmo, não perde não. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio. Reforço a recomendação da Heavy Tech T-Shirt, que realmente é um produto de altíssima qualidade. Aliás, conheça os produtos da Insider Store, link no descritivo desse episódio, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Temos certeza que vocês vão gostar demais, link no descritivo. Daniel Souza, no finalzinho da semana passada, nós tivemos eleições locais no Reino Unido. E foi uma tragédia para o governo trabalhista de Keir Starmer. Claro que a gente não está falando sobre as eleições legislativas parlamentares, né, britânicas, que poderiam levar a uma perda da maioria. Então, o governo trabalhista continua com a maioria, mas o recado que o eleitorado deu foi muito, mas muito negativo para o governo trabalhista de Keir Starmer. O que foi curioso, Daniel, foi que a gente está muito acostumado no Reino Unido a ver aquele sistema bipartidário. Claro que há outros partidos, mas você tem o Partido Trabalhista um pouco mais à esquerda e o Partido Conservador um pouco mais à direita. O que foi curioso, Daniel, foi que nessa eleição
A gente teve um banho de sangue para o lado dos trabalhistas, mas isso não significou necessariamente um grande ganho para o lado dos conservadores. Atualmente, né, ao longo da história recente do Reino Unido, era isso que acontecia. Se os trabalhistas perdem espaço, os conservadores ganham e vice-versa. Nessa eleição, Daniel, quem ganhou muito espaço foi o Reform UK, sempre ele, Daniel, Nigel Farage. Nigel Farage, Daniel, eu lembro que a gente falou muito dele na época do Brexit, porque ele era exatamente foi o cara que liderou a bandeira do Brexit, né? Quando a gente fala sobre o partido Reform UK, é o antigo UKIP, né? Ele é a nova versão do UKIP. O UKIP é o United Kingdom Independence Party, né? O Partido da Independência do Reino Unido, independência diante da União Europeia. Esse cara continua lá, ganhou muito espaço nessas eleições, e outro partido que ganhou espaço também, um pouco mais à esquerda, foram os Verdes, né? Então, isso acabou levando, né, a uma sensação de uma desilusão com relação aos dois principais partidos. Em Gales, por exemplo, só para a gente ter uma noção, os trabalhistas perderam depois de 27 anos no poder. A gente teve determinadas regiões, Daniel, no norte da Inglaterra, em que a esquerda não conseguiu maioria, não conseguiu, enfim, o seu poder local depois de um século. Então a gente está falando mesmo de regiões trabalhistas muito tradicionais, não conseguiram vitórias. Então Nigel Farage, naturalmente, ele classificou esse resultado como histórico, e o Keir Starmer, óbvio, Daniel, é o líder do Partido Trabalhista, por isso ele é o primeiro-ministro britânico, taxou, né, o resultado como doloroso, e ao longo dos últimos dias começou a ter que ver se o governo dele para de pé. Então ele fez uma série de anúncios públicos, Daniel, dizendo que aceita as críticas de que ele é um presidente excessivamente discreto. Um primeiro-ministro, essa é uma crítica né? muito forte, primeiro-ministro, perdão, que ele é um primeiro-ministro excessivamente discreto. Ele fala pouco, ele aparece pouco, ele articula pouco, e que isso pode sim ter contribuído para essa derrota, né, nas eleições locais, e, portanto, ele pede mais um voto de confiança. Nesse momento, Daniel, não está muito em jogo uma nova eleição geral, mas o que está em jogo é os trabalhistas podem querer, eventualmente, uma nova liderança. Se você tem um novo líder do Partido Trabalhista, você acaba tendo um novo primeiro-ministro britânico também. E aí você já começou a ter, Daniel, 4 assessores ministeriais que deixaram seus cargos nessa segunda-feira, dizendo que não acreditam que o primeiro-ministro tem autoridade suficiente para liderar o Partido Trabalhista e, portanto, o Reino Unido. Então, isso pode levar, Daniel, a um enfraquecimento muito grande do seu poder e, eventualmente, até a uma queda, uma renúncia, eventualmente, mas o recado dele foi: eu entendo as críticas, preciso de um voto de confiança. E aí ele usou, inclusive, o exemplo dos conservadores. O que ele disse foi: olha, lá na época do Brexit, tiraram o David Cameron e colocaram a Theresa May, o que acabou enfraquecendo o poder deles. Eles acabaram se tornando mais frágeis naquele momento. A mesma coisa quando tiraram a Theresa May e entrou o Boris Johnson. Então eles ficaram trocando de liderança lá e se enfraqueceram. Vamos aprender com seus erros e não repeti-los. Essa foi a tônica da mensagem dele, mas ele teve que admitir, Daniel, que ele não vem sendo capaz de lidar com os principais problemas do Reino Unido. Aumento do custo de vida, problemas relacionados à insegurança. Então tudo isso acaba sendo um problema com o qual o Keir Starmer está pedindo agora um voto de confiança. Vamos ver o que vai acontecer, mas vive um momento de muito enfraquecimento o primeiro-ministro britânico, Daniel. Tanguy, o líder oposicionista sul-africano, o Julius Malema, pediu a renúncia do presidente Cyril Ramaphosa após decisão da Corte Constitucional sobre o escândalo conhecido como Farmgate. A Corte decidiu nos últimos dias que o parlamento violou a Constituição ao bloquear em 2022 tentativas de impeachment Ramaphosa. A ação judicial foi apresentada pelo partido de Malema, o Economic Freedom Fighters, junto com o African Transformation Movement. A decisão abre caminho para novos procedimentos de impeachment e também para reavaliação parlamentar daquele pedido de impeachment que foi negado lá atrás em 2022. O presidente Ramaphosa foi para a televisão no dia de hoje e rejeitou os pedidos de renúncia, disse: não renunciarei por conta do Farmgate, e que nada na decisão da Corte Constitucional o obriga
a deixar o cargo. Ele também prometeu contestar as acusações e, claro, permanecer na presidência. O caso envolve o roubo de grandes quantias de moeda estrangeira escondidas dentro de um sofá na fazenda do Ramaphosa no ano de 2020. O Ramaphosa afirma que os ladrões levaram apenas $580 mil. Entretanto, existem opiniões divergentes, informações divergentes, de que o roubo teria sido de $4 milhões. O escândalo, claro, gerou questionamentos sobre a origem do dinheiro, sobre a necessidade de um armazenamento em espécie e sobre, realmente, todos os elementos envolvidos numa trama como essa que acabou se tornando uma novela na África do Sul e que desgasta demais a imagem do presidente. Uma investigação do Banco Central Sul-Africano também concluiu que o presidente Ramaphosa não violou as regras cambiais por ter essa quantidade de dólares americanos escondidos num sofá na sua fazenda. O que leva uma Você não pessoa... tem, Daniel. Se olhar o seu sofá aí, pô, tu não vai ter $580 mil ainda? Não vai, Tanguy. Não tem, Daniel. Que isso, não cara? vai. Eu, no caso, não vou não, Tanguy. Você vai ter $580 mil aí no seu sofá, rapaz? Não, porque eu não tenho. Mas se eu tá. tivesse, certamente estaria no sofá, com certeza. Entendi. É um ótimo lugar para você guardar no sofá da perfeito. sua fazenda, inclusive da sua Da minha fazenda, nababesca fazenda, $580 mil. Lembrando que a África do Sul é um país que tem problemas de corrupção bastante sérios e realmente o Congresso Nacional Africano também tem passado por um processo de desgaste político e de desgaste de popularidade há bastante tempo. Vamos acompanhar o que vai acontecer na África do Sul, mas muito provavelmente a oposição virá com toda a força tentando impeachment o presidente Ramaphosa. Daniel, a próxima pauta que eu quero trazer é sobre Taiwan. Taiwan vive nesse momento, assim, tem um momento político muito peculiar, né, muito particular, porque você tem um presidente que é o Lai Ching-te, que é um cara alinhado aos Estados Unidos, é um cara que é muito favorável a uma independência maior diante da China. Enfim, então é um presidente que acaba tendo mais tensões com a República Popular da China, mas você tem um parlamento cuja maioria é oposicionista. Você ser oposicionista em Taiwan, Daniel, não significa que você queira necessariamente a reunificação com a República Popular da China ou união com a República Popular da China, mas significa que você enxerga, que você entende que uma relação melhor com Pequim seria mais favorável, que a gente não quer ficar entrando em confronto, que a gente, de repente, tem uma cooperação política, econômica com Taiwan, com a China, com Pequim, seria melhor, né? Seria mais vantajoso. Então, são visões diferentes acerca da coisa. Agora, o presidente Lai Ching-te, Daniel, ele vem tendo dificuldade para aprovar determinados projetos que são vistos como, enfim, de confrontação ou que poderiam desagradar a República Popular da China. Afinal de contas, o parlamento entende que isso é uma provocação que poderia gerar problemas para Taiwan lá na frente. Então, o presidente, Daniel, ele tentou aprovar $40 bilhões para reforçar o orçamento militar de Taiwan. Naturalmente, esses $40 bilhões, Daniel, eles seriam basicamente para comprar armamentos dos Estados Unidos. Aliás, muitas vezes os Estados Unidos oferecem, inclusive, subsídios para Taiwan, o que é muito interessante, né? Os Estados Unidos oferecem subsídios para que Taiwan compre armas dos Estados Unidos. Então, eu te dou o dinheiro e você compra aqui comigo. Ou então, muitas vezes, é dinheiro de Taiwan mesmo, é dinheiro que Taiwan tem para reforçar suas defesas, para comprar armamentos americanos. Os Estados Unidos já aprovaram a venda dessas armas para Taiwan, só que o presidente não conseguiu aprovar no parlamento taiwanês os $40 bilhões que foram pedidos. A oposição justificou o corte, disse que não vai aprovar esse valor todo, alegando falta de transparência e riscos de corrupção, afirmando que não aprovaria cheques em branco para propostas consideradas vagas. Eu não estou dizendo que com isso você não teve a aprovação, mas você conseguiu aprovar apenas, entre aspas, 2/3 desse valor. Não é pouca coisa, continua sendo um belo valor para investimentos, mas o Ministério da Defesa de Taiwan reagiu, Daniel, com um comunicado contundente, alegando que a exclusão de projetos específicos cria vulnerabilidades imediatas. Então, dessa maneira, Daniel, você está excluindo, por exemplo, da conta mísseis antibalísticos, que, segundo Taiwan e segundo os Estados Unidos, seria fundamental para qualquer ação que a China quisesse fazer contra a ilha.
você também está deixando de fora, né, o orçamento que vetou também o desenvolvimento de drones de ataque marítimo. E isso levou a, inclusive, uma elevação do tom dos Estados Unidos, acusando a oposição de fazer uma concessão a Pequim. O que os Estados Unidos estão dizendo é a oposição ela está em conluio com Pequim e dessa maneira colocando a independência de Taiwan em risco. A gente sabe que se a independência de Taiwan está em risco, isso dá força para a China e dessa maneira, portanto, diminui um pouco a influência dos Estados Unidos ali na região. Mas é um cenário político doméstico de Taiwan que é interessante acompanhada, né? Porque obviamente gera impactos internacionais, principalmente na relação de Taiwan com os Estados Unidos e com a República Popular da China. Tanguy, registro rapidamente que o New York Times noticiou que empresas iranianas teriam iniciado demissões em massa nas últimas semanas devido ao agravamento da crise econômica. Entretanto, uma parte importante dessa crise econômica teria relação com decisões do próprio governo iraniano, particularmente as restrições severas no acesso à internet. O apagão digital acaba impossibilitando operações de diversas empresas e afetou fortemente o setor de tecnologia, o comércio eletrônico e os serviços digitais de uma forma geral. É claro que as sanções impactam, é claro que a guerra impacta, mas você está tendo aí esse elemento que não é muitas vezes levantado e que está trazendo consequências muito severas para a economia iraniana. Aliás, basta pensar, é claro que o Brasil é um país hiperconectado e talvez não seja o melhor referencial, mas de qualquer maneira, imaginemos um Brasil com problemas no acesso à internet. Quantos negócios deixariam de ser feitos? Aliás, o próprio Petit Jornal, por exemplo, teria a sua operação em grande medida comprometida. Vamos acompanhar o que acontece na economia iraniana, que tem condições realmente de aguentar o tranco, tem dado sinais nesse sentido, enquanto o governo dos Estados Unidos também tem dado sinais de que não quer retomar a guerra por todas as consequências de desorganização econômica que ela acaba acarretando. Ô, Daniel Souza, eu estou sabendo que você está vivendo todos os dias uma escolha muito difícil, que é escolher a geleia do dia, porque tem tido um rodízio de geleia da Shakira, de possibilidades, né, de coisas inusitadas que vem acontecendo. Eu queria que você trouxesse para a gente a sua escolha de hoje. Como um bom sommelier de geleia, Daniel, o que você selecionou para a gente hoje? O que você vai servir para a gente hoje? Tanguy, no dia de hoje eu vou trazer música e dança, porque afinal essa é a minha especialidade, Tanguy. Música e dança é o que nós gostamos e é um momento de alegria na Hungria. A posse no último sábado de Péter Magyar, Pedro o Húngaro, como novo primeiro-ministro, encerrando 16 anos de governo Viktor Orbán, acabou sendo ali objeto de muita euforia nas ruas de Budapeste. Durante a cerimônia de sábado, a bandeira da União Europeia apareceu em destaque no parlamento húngaro, o hino europeu, Ode à Alegria, foi executado e um dos personagens centrais do evento acabou sendo o Zsolt Regedos, que vem a ser justamente o novo ministro da Saúde da Hungria, que saiu dançando loucamente no palco, Tanguy, em função daquele momento de muito êxtase, porque agora Viktor Orbán não é mais o primeiro-ministro da Hungria e a Hungria voltará a ser europeia. Pelo menos eram os elementos que eram colocados naquela cerimônia. Ele acabou viralizando após dançar espontaneamente durante a celebração que estava sendo realizada em Budapeste no último sábado, com a posse do novo primeiro-ministro da Hungria. E, assim, o Petit Jornal não está afirmando que ele usou muito êxtase. Daniel quis dizer que ele estava em muito êxtase e não que necessariamente ele estava sob efeito da droga, apesar da gente também não ter prova nem de uma coisa, nem de outra. Se tivermos prova, isso aqui vai ser uma outra geleia da Shakira. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui, iniciando mais essa semana. É um prazer ter vocês aqui. E, Daniel, só para lembrar que a gente vai encerrar amanhã, né, na terça-feira, mais um curso lá no Petit Cursos. Se você for aluno ou vier a ser aluno, você vai ter acesso a todas as gravações desse curso também. Além de todos os outros cursos que a gente já ofereceu, a gente está terminando agora um curso que fala exatamente sobre essa tensão entre Estados Unidos e Irã em torno de Hormuz, né? Enfim, envolvendo Israel também. A gente vai falar amanhã um pouco mais sobre o Irã, sobre a estratégia regional iraniana.
você acessa esse conteúdo junto com mais dezenas de outros conteúdos. Tenho certeza que muita coisa lá vai te interessar. Tudo isso acessando o site petcursos.com.br. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é um trabalho artesanal, é uma mídia pequena, não tem o suporte de um conglomerado de mídia, nem de uma grande produtora. Por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas pode ser confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.